foi muito difícil descobrir o que meu filho tem. Precisei de toda a ajuda possível para poder chegar a um diagnóstico. Todos os dias das nossas vidas temos uma luta diferente e contínua. No Amar Maternidade de hoje, vamos conversar com a Vitória Regina, mãe do pequeno Caleb, que possui a síndrome de Kendall. Ela vai nos contar o quão árduo foi o caminho para chegar ao diagnóstico do seu filho e como recebeu a ajuda que tanto precisava para dar continuidade ao tratamento do menino. Na Telha Norte, o cliente também pode comprar pelo site www.telhanorte.com.br, pelo Telhazap, o WhatsApp da Telha Norte ou pelo Televendas no 11 3434 3610. Telha Norte, viva a sua casa. Vitória, obrigada por ter vindo até aqui. Sei que você veio de Mogi, não é tão perto de São Paulo, e trouxe o Caleb, né? A gente vai mostrar o Caleb, que o Caleb não quer ficar longe dessa mamãe, chorou quando ficou longe da mamãe dele, por isso que ele tá aqui com a gente. Então, se chorar, gente, é um bebê, é normal, tá? Vitória, vamos lá. O Caleb, ele já apresentava sinais dessa doença que ele tem aos 9 dias de vida. E aí você começou a se preocupar. O que ele tinha? Queria que você contasse o que ele tinha e como é que são esses sintomas. Então, inicialmente, quando ele estava com 9 dias de vida, apareceu as lesões de pele, que é isso que ele tem até hoje, tô né? Vendo. Apareceu primeiro umas 2 manchinhas no rosto dele e parecia uma picadinha de inseto. Sei. Aí ele teve a primeira consulta com a pediatra, eu mostrei, ela falou, mãe, aparentemente não parece nada demais. Mas fica observando, se piorar muito, procura um hospital. Foi aumentando a lesão e foi piorando. Aí com 23 dias que ele estava de vida, eu decidi procurar um hospital. Porque estava muito pior. De 9 dias para 23 tinha piorado muito. Vitória, quando o Caleb estava com 1 mês, aí você foi para o hospital lá em Mogi, ele precisou ficar internado, você não teve um atendimento tão legal. E o que os médicos te disseram nesse momento? Então, lá em Mogi, a princípio ele foi internado e foi tratado como uma infecção de pele. Trataram ele com antibióticos, ficaram trocando de antibióticos, porque melhorava um pouco, depois ele já piorava, aí trocava de antibiótico, aí parecia que melhorava, mas não melhorava. E nesse meio tempo ele teve uma melhora, decidiram dar alta para ele. 11 dias ele ficou internado e decidiram dar alta para ele. Voltei no hospital. Fizeram alguns exames, falaram, mãe, os exames não mostram nada, a gente vai mandar você para casa com antibiótico para você dar para ele em casa. Dei o antibiótico para ele em casa 5 dias, não melhorou. Aí eu voltei no hospital de novo e decidi internar ele de novo. Aí eu fiquei 5 dias de novo com ele internado. E as médicas ficavam falando para mim, mãe, a gente não sabe o que o seu filho tem, mas vamos continuar dando remédio para ele, antibiótico para ele. E nesse meio tempo, Caleb perdia a veia e tinha que ficar furando ele toda hora. E no 5º dia eu falei, não, chega de furar meu filho. O que vocês estão tratando nele? Por que tá dando tanto remédio para ele? A médica, mãe, a gente não sabe, mas a gente vai ficar tentando. Eu falei, mas vocês não podem investigar, chamar um especialista que possa ajudar ele? Mãe, mas não é assim que funciona. A gente tem que colocar ele numa lista, que pode ser que consiga uma vaga hoje, como pode demorar 10 dias. Eu falei, tudo bem. Faz alta do meu filho que eu vou levar ele para outro hospital. Aí você veio com ele para São Paulo. Isso. E o pai da sua filha ficou com a sua filha em Mogi? Não, a minha menina ficou com umas tias e o pai veio trazer a gente. Aí a gente foi no Hospital Menino Jesus. Aí chegando lá, foi numa sexta-feira de noite. As médicas viram, ele estava assim muito ruim, um dedinho dele estava preto, as médicas ficavam com medo de ter que amputar o dedinho dele porque estava muito feio. As médicas que atenderam ele no pronto-socorro falaram, mãe, a gente vai internar ele. Ele precisa, né, a gente vai pedir uma avaliação da dermato, mas já vamos te adiantar que especialidades só funciona, né, de segunda a sexta. Mas a gente vai internar ele já hoje, né, porque eu expliquei que eu era de Mogi, para mim ir, voltar com ele era ruim, então elas decidiram internar ele na sexta-feira e a gente ficou esperando os dermatos virem na segunda-feira de manhã. Aí nessa internação dele que começaram a investigar para essa doença que ele tem. Daí finalmente você começou a ter um bom atendimento, Isso. né, Vitória? E os médicos desse hospital detectaram que o Caleb tinha uma dermatose neutrofílica. Isso. E aí isso fez com que eles começassem a investigar mais a fundo. Daí eles suspeitaram que ele tinha uma doença autoinflamatória,
Mas como não tinha o quadro de especialistas para o caso no hospital, eles te encaminharam para o Hospital São Paulo. Isso. E como é que foi a partir daí? Então, no mesmo dia que eles encaminharam a gente para o Hospital São Paulo, ele teve uma consulta com a Imuno. E aí ele estava bem ruinzinho, porque mesmo com os hospitais com os médicos do Menino Jesus ajudando, ele ainda não tinha, né, descoberto que ele tinha, então ele tomava glucomédios, aí melhorava e piorava, sempre assim. E a gente chegou lá na consulta da imunologista, e aí ele estava bem ruimzinho, ela falou, mãe, a gente vai internar ele de novo. Aí ele ficou internado, e aí nessa internação fizeram um monte de exames, a Imuno investigou tudo que podia investigar, tudo quanto é exame que elas podiam fazer, fazia. Para investigar tumor, outros tipos de doença, né? E elas também não encontraram nada. Aí elas falaram, então acho que não é com a gente, vamos chamar a Reumato para avaliar. Tá. E aí quando chegou na mão da Reumato, a Reumato falou, pode ser mesmo uma doença autoinflamatória e vamos investigar em cima da síndrome de Kendall, que era uma síndrome que eu já tinha pesquisado, eu já sabia, antes das médicas falarem para mim que ele tinha essa doença, eu já sabia que era o que ele tinha, porque eu já tinha lido muito sobre ela. Com essas suas pesquisas na internet, o que você encontrou dessa síndrome de Kendall? Eu encontrei, quando eu comecei a ler, parecia que eu estava lendo o histórico do Caleb. Nossa. Com quanto tempo ela começava, como ela se manifestava, porque quando ele foi para o Hospital Menino Jesus, ele começou a ter febre com 5 meses. Uma febre que não parou mais desde então. Ele acionou uma febre e tinha febres diárias. E poderia ser uma doença autoinflamatória, então comecei a pesquisar em cima disso. Aí encontrei síndrome de Kendall. Aí eu comecei a ler e falei, gente, é isso que o Caleb tem. Comecei a ver foto das lesões, né, que causam essa doença. E eu falei, é exatamente isso, porque eu ficava pesquisando, né, picada de inseto, picada... para procurar, né, as fotos de lesão e comparar para ver se parecia com alguma coisa que ele tinha e nada nunca parecia. E quando eu achei essa doença, eu falei, é isso aqui que o Caleb tem. Sei. Você apresentou esse resultado para a médica do hospital e ela disse que realmente vocês precisariam fazer um exame genético para fechar esse diagnóstico, né? E aí também nas suas pesquisas, você acabou encontrando uma instituição estrangeira que fazia esse exame. Acho que só essa instituição fazia, né? Só que o custo era muito alto, Vitória. Só que você é uma garota decidida, que eu já percebi, você não desistiu. E aí você foi buscar uma maneira de realizar esse exame. Isso. Eu quero que você conte como é que você fez e como é que foi esse processo todo. Então, quando elas falaram para mim que para diagnosticar essa doença precisava fazer um teste genético, aqui no Brasil não tem disponível no SUS, né, esse teste. E aí elas falaram, mãe, precisaria pagar, mas um valor que eu nunca conseguiria pagar. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Fui pra internet de novo, né? Minha única ferramenta, não sou médica, não sou enfermeira. Falei, vou fazer o que eu posso fazer. Fui pesquisar. E aí, pesquisando, cheguei num vídeo no YouTube dessa instituição. É uma instituição dos Estados Unidos? É. Você faz o exame aqui e vai pra lá. Isso. Eles pesquisam e devolvem. Tem um custo de aproximadamente quanto, Vitória? Então, não tem custo, isso. Eles não cobraram. Como é pesquisa, né? Pra pesquisa, então eles não cobraram. Aí eu encontrei esse vídeo no YouTube de um menino que foi por causa desse menino que eles começaram estudos dessa doença. E eu decidi comentar lá no vídeo, fazer um comentário no vídeo. O menino é estrangeiro? É. Americano? Isso. Aí começaram um estudo dessa doença com esse menino. Aí tem um vídeo da instituição sobre esse menino. Aí você foi lá e escreveu meu filho. Aí eu falei, eu comentei lá, falei, eu acho que meu filho tem essa doença, ele tem os sintomas desses 9 dias de vida, vocês poderiam ajudar de alguma forma a diagnosticar? E aí responderam falando, encaminha um e-mail pra gente. Aí eu fui lá, escrevi a história inteira do Caleb, joguei no Google Tradutor, coloquei todas as fotos que eu tinha dele, lesão, exame, tudo que eu tinha e mandei. Tá. Aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Falei, eles não vão responder, né? Aí Caleb teve consulta de rotina com a Reumato, né? Que ele passou a acompanhar com a reumatologia do Hospital São Paulo. Aí teve uma consulta com as médicas. Aí eu entrei na sala, a médica falou, então, mãe, lembra que você mandou um e-mail para uma instituição lá nos Estados Unidos? Eu falei, lembro. Ela, então, tem uma médica conhecida nossa, brasileira, que foi para lá estudar e não voltou mais. Ela entrou em contato com a gente, perguntando se a gente conhecia algum Caleb, porque a mãe está entrando em contato com eles pedindo ajuda. Eu falei, não acredito. Ela entrou em contato com a gente e disse que eles vão sim ajudar no diagnóstico do Caleb, porque ela também acredita que ele tem a síndrome de Kendall.
Então, eles aceitaram a fazer esse teste genético. Vão mandar os tubos para a gente fazer a coleta e mandar lá para eles estudarem. Aí eu conversei com a médica por videochamada, teve que assinar, né, uns termos. Eu, o pai dele, tivemos que assinar termos e tudo certinho. Aí ela mandou os tubos com as taxas todas pagas e a gente encaminhou. Com a ajuda das médicas aqui de São Paulo, a gente encaminhou as amostras e aí não demorou muito, chegou o diagnóstico. Então, graças à ajuda da instituição estrangeira e da sua força de vontade como mãe, você descobriu que o Caleb realmente tem a síndrome de Kendall. Isso. Como é essa síndrome, Vitória? Então, ela é uma síndrome autoinflamatória, né? Então, ele tem essas lesões de pele, tem febre, todos os dias ele tem febre, ela causa dor muscular, tem lipodistrofia, que ele perde, né, a gordura do corpo. E assim, ele é um pouquinho menorzinho e magrinho do que ele deveria ser, porque ela também não deixa que ele cresça muito. As crianças com essa síndrome, elas não desenvolvem tanto. Por enquanto, é esses sintomas que ele apresenta. Clinicamente, ele tem alguns outros sintomas no sangue, né? Que tem anemia, alguns outros problemas no sangue, que ele não absorve tantas vitaminas. Tá. E por enquanto, é esses sintomas que ele tem, mas ela, mais tarde, no final da infância, pode começar a apresentar outros sintomas mais graves. Mas a gente acredita que com o tratamento, né? Que ele iniciou cedo o tratamento, a gente acredita que ele vai ficar bem, a gente espera que ele fique bem. Passo a passo, né? Uma vitória de cada Isso. vez. Qual que era o teu maior medo, mediante tudo que estava acontecendo com teu filho? Não saber o que ele tinha, pra mim, era a pior coisa. Não ter o diagnóstico fechado. Pra mim, o desconhecido era o que me assustava. Imagino. Quando as médicas vieram me falar que era mesmo o que ele tinha, eu não me assustei tanto. Eu fiquei aliviada de saber finalmente o que ele tinha, porque não sabendo o que ele tem, aí faz teste, toma um remédio, tratar, aí né? não ajuda, aí tem que tomar outro remédio, aí isso me assustava. Imagino. Muito. Aí depois que o diagnóstico chegou, eu fiquei aliviada. Claro que eu fiquei com medo, porque é uma doença que é assustadora. Quando você joga no Google e vai pesquisar, sim. Assustadora, mas por um outro lado eu fiquei aliviada. Vitória, o medicamento para o tratamento do Caleb é extremamente caro. Como é que vocês fizeram para que ele pudesse começar o tratamento? Então, assim que saiu o diagnóstico dele, as médicas já quiseram iniciar o tratamento para ele, né? E aí esse medicamento, ele tem, né, na lista do SUS de medicamentos, é um medicamento de alto custo, que a gente faz um processo administrativo para poder pegar. Mas é demorado, né? Esse processo é um pouco demorado, então elas decidiram começar a doar umas caixas que elas conseguiam, né, de doação com médicos, e começaram a doar para o Caleb iniciar o tratamento quanto antes, enquanto a gente fazia o processo administrativo. Fizemos o processo administrativo e o pedido foi negado. Porque é um remédio que é para artrite de adulto, isso, né? Isso, é para tratamento de artrite. Vocês não conseguiram entrar com nenhuma medida judicial? Então, entramos com a medida judicial, conseguimos a liminar do juiz, mas ainda assim a gente não consegue pegar o remédio. Mas por quê? Eu fui na farmácia e a farmácia fala, lá em Mogi, fui lá com a decisão do juiz e a farmácia fala, a gente não atende liminar de juiz aqui nessa farmácia. Não é possível isso, mas nem em São Paulo? Então, agora a gente foi, o Estado entrou no meio e falou que vai fornecer. E agora o procedimento é eu ficar aguardando eles entrarem em contato para me indicar aonde que eu tenho que ir pegar. Que loucura, gente. E aí isso até é uma agora... loucura. Quem estiver assistindo a gente, conhecer alguém, isso não existe. E até agora, nada. Quanto tempo já se passou? Isso, a decisão do juiz foi no dia 30 de setembro. Não, isso é uma loucura. E nesses 3 meses que ele ficou sem o medicamento, ele piorou muito? Ele piorou. Nossa. Assim, no dia seguinte que ele ficou sem o remédio, que as médicas estavam conseguindo doação, mas não conseguiram mais. Então ele acabou ficando sem o remédio. No dia seguinte que ele acordou já sem a medicação, ele começou a ficar ruim. Já voltou a ter febre, já voltou a ter dor, as lesões já começaram a aparecer. E eu acredito que pelo tratamento ter sido interrompido assim de uma vez, ela voltou assim muito agressiva. A doença, ele nunca ficou tão, ele já esteve em atividade da doença outras vezes, mas nunca ficou tão ruim como ele ficou dessa vez. Quer dizer, você nadou, atravessou o oceano, fez o exame nos Estados Unidos, lutou com todas as suas forças, sem ajuda de ninguém, conseguiu o diagnóstico, chegou no remédio, conseguiu liminar judicial e a farmácia do SUS não entrega o remédio. Isso é uma coisa que eu não entendo mesmo, é difícil até compreensão. Vitória, com a vaquinha e com algumas doações, vocês conseguiram o medicamento
para 6 meses de tratamento, enquanto o SUS não resolve acatar a decisão judicial. Então, nós estamos gravando essa entrevista, vai ao ar em dezembro, você tem remédio até abril? Isso. Como é que vai ser depois disso? A gente espera, né, que até lá a gente já tenha a decisão. Já tenha, né, o remédio fornecido pelo SUS. O que o SUS precisa para liberar? Mediante a decisão judicial? Quem é o poder acima, já que pela decisão judicial? Eu não sei, né, porque eu até conversei. Sei. Teve um farmacêutico que eu conversei, ele falou, eu não entendo por que eles não fornecem o medicamento se nem o Bolsonaro está acima de um juiz. Você tem lá uma decisão judicial e eles não fornecem o medicamento? Você já pensou em ir para um lugar mais abrangente que Mogi, tipo São Paulo, Rio, uma capital maior? Não, já pensei. Então, se alguém que estiver assistindo, conhece alguém do SUS de Mogi, puder ajudar, escreve nos comentários que a Vitória vai ficar de olho, né? Vitória, síndrome de Kendall tem cura ou apenas tratamento? Ou você não sabe? É apenas um tratamento, é uma doença para a vida toda. Para melhorar a qualidade de vida, Isso. Né? Sabe quantos casos tem no mundo ou não? Porque você fez tanta pesquisa. Então, quando você joga no Google, fala que é 60 casos no mundo. Nossa. Com certeza há mais casos não diagnosticados, né? Por conta do difícil diagnóstico. Com certeza deve ter mais casos, mas né, não diagnosticados ainda. Como é que está o Caleb hoje, Vitória? Hoje ele está melhorando ainda, né? Ele voltou a tomar o remédio tem uma semana, então ele está melhorando ainda. Tem dia que ele ainda acorda com febre, as lesões de pele estão começando a secar agora. Mas o remédio dá uma boa ajuda? Dá, uma boa ajuda. Ele se alimenta, ele brinca? Brinca, ele é uma criança assim normal. Quando ele não está em atividade da doença é maravilhoso. Eu acho que isso é a parte pior de ver ele em atividade, porque eu sei a criança que ele é quando ele está bem. E para mim ver ele em atividade da doença... Ele estava aqui no colo dela, estava choroso, aí ele foi no parquinho com a irmã. Gente, Vitória, você é uma mulher super batalhadora, uma menina mulher, né? 23 anos, foi mãe bem jovem. Você é super batalhadora, obstinada, dá para ver que você é bem guerreira. E depois de toda essa luta e força, o que significa amor para você? É tudo que eu fiz pelo Caleb. Para mim, eu sou mãe da Clara, né, já, mas eu falo para mim mesmo que eu evoluí sendo mãe do Caleb em 2 anos, eu não conseguiria evoluir, eu acho que sendo mãe da Clara a vida toda. O Caleb me ensinou, assim, muita coisa, muita coisa. Imagina. Boa coisas sorte para você. Eu não imaginava que eu conseguiria, que eu poderia fazer, eu fiz por ele. Eu imagino. Virou uma mãe leoa. Boa sorte, Vitória. Obrigada por ter vindo, tá? De Mogi. Obrigada a você pelo convite. Desejo aí que vocês continuem nesse caminho de recuperação aí do Caleb. Que você consiga essa decisão aí do SUS. Vamos torcer para quando o programa for ao ar a gente já ter boas notícias aqui. Enfim, que vocês consigam realizar os sonhos de vocês, tá bom? Esse é meu livro, Da Minha História com a Vitória. Obrigada mesmo. Obrigada. Se você tem uma história de amor ou maternidade para contar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Quando você mandar o teu e-mail pra gente, escreve lá seu telefone, facilita demais o nosso contato com vocês. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!